página 39, binomiologia, no final da primeira linha, esse entendimento do binômio ego-sintônico, ego-distônico? No autodiagnóstico do próprio temperamento? O ego-sintônico é aquela pessoa que ela não tem autocrítica, tá? Então, ela deixa os furos, mas chega em casa à noite, ela não faz uma reflexão do tipo, poxa, eu acho que eu pisei na bola, eu acho que eu não deveria ter feito aquilo, será que foi correto o que eu fiz? Então, não tem esse nível de autocrítica. E aí, a psicopatologia dela passa batido por ela mesma. Ela não consegue perceber isso nela. Isso não vem na cognição dela. Já o ego distônico acontece quando a pessoa ela deixa furo, ela erra, ela comete equívocos e aquilo devolve para ela uma certa carga ruim e ela consegue ter um pouco de autocrítica. São essas pessoas, dentro desse processo do ego distônico, que procuram ajuda, que conseguem chegar, por exemplo, na consciência terapia, ou procuram algum tipo de terapia para pedir ajuda. Enquanto a pessoa está no ego sintônico, ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue se perceber em termos das dificuldades pessoais. Segundo binômio, o entendimento do binômio ego-sintônico e ego-distônico no autodiagnóstico do próprio temperamento. Isso aqui a gente tinha comentado, mas eu acho importante você ter puxado de novo, assim. Porque o ego sintônico é aquela pessoa que ela não tem autocrítica do trafar dela, por exemplo, tá? Da dificuldade pessoal dela. Então aquilo não incomoda ela. Quer dizer, ela nem sabe que tem aquilo, né? Então não tem como ela pedir ajuda para um traço, para uma dificuldade que ela acha que ela não tem. Né? Então esse é o ego sintônico, ela está sintonizada com a doença, ela está totalmente dentro do processo ali. O ego distônico é quando o comportamento dela, os trafares, ou as situações dela começam a incomodar ela. E aí ela busca ajuda. Entende? Aqui no intrafísico daria para dizer do distônico a pessoa que fuma e diz, não, isso todo mundo fuma, eu vou morrer mesmo? É mais ou menos isso. Ou aquele exemplo que a gente deu, né? A pessoa fala, eu sou gordo, mas sou feliz. Entende? Entendi. Então, assim, é uma situação que a pessoa ela não quer enfrentar, às vezes ela não sabe, por ignorância, ou às vezes ela simplesmente não quer mexer. Entende? Ela não quer. Então, o que começa a acontecer? Com o tempo, ela vai para a rabeira, né? Ela vai para o acostamento. Entendeu? E a ideia de colocar isso aqui é chamar a atenção para a importância, né, de se fazer esse movimento. Tá ótimo, obrigada. Eduardo, você falou do Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, né? Tá trazendo muita coisa bacana aí. Muitos vínculos com o que a gente estuda aqui na conscienciologia, questão de talentos inatos, descoberta de pontos fortes, está bem interessante. Vale a pena estudar a respeito. O que eu queria te perguntar também, além disso, é sobre quem não é da área médica, qual é a melhor forma de aplicar essa paraclínica? Olha, na verdade, assim, o nosso caso aqui na Cognópolis, nós temos um processo muito avançado em termos de reflexões interassistenciais. Então, a questão das energias, os laboratórios, os cursos, as atividades. Então, extrapola a questão, por exemplo, médica, né? Muitas vezes o processo paraclínico. Você pega, às vezes, uma pessoa que está se desenvolvendo parapsiquicamente, que é da área de engenharia, ou da área de, enfim, que não é das áreas humanas ou biológicas, e a pessoa atua dentro do processo paraclínico, utilizando recursos energéticos, utilizando esses recursos que a gente está mencionando aqui. A vantagem, digamos assim, de quem está na área médica é que há uma potencialização, porque o paciente está na sua frente. Por isso que a gente colocou muito essa questão do face-to-face, né, cara a cara, porque é a hora que você está na frente da pessoa. É a hora que você está ali fazendo aquela abordagem, o paciente está no leito, ele está olhando para você, existe uma certa passividade e que você precisa ter muita lucidez para isso e para a responsabilidade que você tem, né, em relação a esse tipo de atendimento. Então a medicina, a psicologia potencializa esse tipo de condição, mas não é estrito senso. A forma de desenvolver é a pessoa usar o megafoco dela dentro do processo interassistencial.
e estudando o assunto. Isso ela vai necessariamente os amparadores vão se aproximar e vão começar a trabalhar com ela a assistência direta. Eu fiz uma experiência semana passada, eu tive na Unimed, achei que estava com dengue. Todo mundo acha, quando sente dor atrás da cabeça, está com dengue. Né? Dengue. Mas não era. Eu estive lá, eu estive olhando as pessoas e procurei me colocar na condição de enfermeiro, médico. Eu comecei a analisar as pessoas entrando e saindo. E eu pensava assim, o que aquela pessoa tem, como é que ela funciona, eu olho os trejeitos, olho aquilo. Aí começou a vir uma série de ideias a respeito de cada pessoa. Aí fiquei pensando na quantidade de amparo que é a área da saúde. Como é impactante, e é o tempo todo. O tempo todo. Não, e chega um ponto que assim, os amparadores ficam ali, e você se desenvolve se você quiser, né? Você tira mais proveito deles se você tiver mais lucidez. Assim como tem muito amparo, tem muito assédio também, dos dois lados, né? Então você tem que ter muita lucidez para não ser ingênuo, né? Que é o mais comum quando a gente forma na área da saúde, a gente tem aquela ingenuidade, né? De que o mundo é muito bonito, que a gente vai fazer assistência, vai poder ajudar todos e tal. Vai salvar a vida de todo mundo. E aí vai chegar um ponto que você vai precisar descobrir os seus limites, a sua agenda, o seu tempo, o seu sono. E são questões básicas que você precisa considerar para que a sua assistência progrida, senão ela para, ela estagna. Agora, em Fatologia, página 38, segunda linha, poderia relatar a insuficiência da medicina convencional em proporcionar o bem-estar íntimo e o alívio real devido à ignorância quanto à holossomática e à projetabilidade lúcida? Eu coloquei essa questão, porque tem que ver os dois lados da situação, né? Um lado é quando você está na condição de médico, atuando, né? Existe uma ciência, existe uma competência, existem habilidades, né? Que precisam ser seguidas. Por outro lado, existe o seu parapsiquismo, que não tem como você fechar, né? Bloquear, quer dizer, você está vendo as coisas que estão acontecendo ali também. Então, quando a pessoa consegue desenvolver o parapsiquismo junto com a medicina, ótimo, muito bom, vai fazer a sinergia, vai fazer assistência, mas isso nem sempre é possível. E o que a gente vê, na grande maioria, né, é a falta do parapsiquismo junto com a medicina. Então, você tem só a medicina convencional. Então, por exemplo, a questão de um câncer, uma situação, né, a medicina ela vai dizer, olha, você tem... Pelas estatísticas, pela epidemiologia, você tem um prazo para esse câncer. Só que a pessoa ignora neuroectoplasma, ignora ectoplasma, a pessoa, no caso, não, né, a própria medicina, o médico, ignora o neuroectoplasma, o parapsiquismo, as intervenções, morexis, maximorexis, e quer dizer, tudo que a pessoa pode fazer em termos de mudança de comportamento, mudança de hábito, que ajudam a levar à cura daquela doença, daquele tumor, daquele câncer, por exemplo. Então, as coisas são muito imbricadas, né? Não é só o fato de tirar o tumor. Normalmente, a consciência ela vai precisar passar por uma reciclagem maior, né, assistencial, para poder transformar aquele ato médico, né, num processo mais parapsíquico avançado, né?